nome do povo do município de Piranguçu e com a proteção de Deus, daremos início à nossa reunião fazendo a oração. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Passar o livro de presença e o livro de coro. Havendo quórum regimental, declaro aberta a 94ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Piranguçu. Boa noite aos nobres colegas, aos presentes, professor Zé Paulo, e a todos que acompanham a reunião através das redes sociais. Sejam todos muito bem-vindos. Conforme foi lida e revisada por todos os vereadores, coloco em votação a ata da reunião anterior. A ata da 93ª reunião ordinária está em votação. Os vereadores que estiverem a favor permaneçam sentados, os contrários ficando em pé. Aprovados por 7 votos. Solicito ao senhor secretário que leia a matéria do expediente. Requerimento número 01 de 2024. O vereador desta Casa Legislativa, abaixo assinado, regimentalmente apoiado, nos termos do artigo 93, inciso 6 do Regimento Interno, apresenta ao plenário para que seja apreciado e, após aprovado, seja oficiado ao Poder Executivo o presente requerimento. Tomar providências cabíveis quanto aos lotes ou terrenos cobertos de mato no loteamento Vale das Pedras, com base na Lei Municipal 1226 de 2022, que no artigo 34, no parágrafo 1º diz: não é permitida a existência de terrenos cobertos de matos, pantanosos
ou servindo de depósito de lixo dentro dos limites da cidade. Parágrafo 2º. No caso de não cumprimento do disposto no caput do presente artigo, poderá o Executivo realizar a limpeza dos terrenos, devendo o respectivo custo, acrescido da taxa de administração de 20%, ser ressarcido pelo proprietário ou inquilino do imóvel. Parágrafo 3º. Os valores referentes aos serviços executados pela Prefeitura Municipal serão cobrados através de lançamento no carnê de IPTU do ano subsequente. Justificativa: tal pedido de providência se faz necessário, pois pode ser observado que há, no loteamento Vale das Pedras, vários terrenos cobertos por matos, e essa situação tem trazido transtornos e desconforto para moradores e pessoas que transitam no local. Câmara Municipal de Piranguçu, em 22 de fevereiro de 2024, Benedito Pereira, vereador. Ofício número 24 de 2024, indicações resposta, Gabinete do Prefeito, 23 de fevereiro de 2024. Excelentíssimo senhor presidente, conosce a cordial visita e em obediência à emenda à Lei Orgânica número 4 de 2021, informamos que as indicações de número 11 a número 17 de 2024 serão atendidas de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira e conforme o plano de governo da administração atual, sendo o que se apresenta para o momento, colocamos-nos à disposição para esclarecimentos que se fizerem necessários. Atenciosamente, Ricardo Martins de Araújo, Prefeito Municipal. Indicação número 18 de 2024. O vereador infrafirmado, regimentalmente apoiado, vem apresentar ao senhor Prefeito Municipal a indicação no sentido de tomar a seguinte providência junto à Secretaria Municipal competente. Reitera a indicação número 60 de 2023, referente ao pedido para verificar a possibilidade de fazer a contratação de mais um agente para auxiliar na demanda de combate ao mosquito da dengue. Sala das Sessões, em 23 de fevereiro de 2024, Edson Alves. Convite. Ato cívico dos 61 anos de Piranguçu. A Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Cultura e Turismo, tem a honra de convidar Vossa Senhoria e família para o ato cívico em comemoração aos 61 anos de emancipação política e administrativa de Piranguçu. Dia 1º de março, sexta-feira, horário às 8 horas, em frente à Prefeitura Municipal. Ricardo Martins de Araújo, Prefeito Municipal. Concedo a palavra pela ordem aos senhores vereadores. Gostaria de justificar a ausência do vereador Luiz Procópio por motivo de saúde. Vereador José Maria. Boa noite, presidente. Boa noite, os demais vereadores, o professor Zé Paulo. Presidente, eu queria ver se tinha essa possibilidade da secretária Josi fazer um ofício e mandar lá no CRAS para eles verem lá a situação lá do Luiz e do João, lá dos carneiros, lá para cima da usina. Vocês devem saber melhor quem que é até, no caso até é parente meu lá. Só que a casa deles lá tá numa situação meio querendo cair. E precisava da prefeitura dar uma ajuda para eles lá. Mas acho que esse aí precisava do CRAS ir lá, o Adilson, o assistente social, alguém, para ver o que podia ser feito lá, porque a casa lá está em péssimas condições para morar. É casa de pau a pique ainda, né? E
também pediram para dar uma arrumadinha na estrada deles lá, os bueiros que tá entupido, né? Que tá em péssimas condições as estradas lá. E outra coisa, presidente, é sobre aquela van que era para ir pegar lá os alunos lá no bairro ali do Boa Vista. E por enquanto não está sendo feito o trabalho lá não. Os alunos estão descendo a pé mesmo até ali na encruzilhada. Então como diz, não é falta dos vereadores pedir, né? Que já foi feito várias indicações e os alunos lá continuam vindo a pé. E lá não é poucas crianças, não. A estrada é boa, eu já subi lá para me ver. Inclusive é melhor que as estradas nossas lá. E por hoje é só e boa noite a todos. O vereador, vou pedir para fazer o ofício para o assistente social, Adilson, né, porque acho que não é nem para o CRAS, é para o Adilson mesmo, porque ele que responde pela parte social da prefeitura, para ele fazer uma visita lá. O senhor passa o endereço certinho depois para a secretária, para ela poder fazer direitinho. Vereador Benedito Pereira. Boa noite, presidente, aos demais colegas, professor Zé Paulo, aos que nos acompanham pelas redes sociais. Primeiramente, eu vou começar falando sobre o requerimento que eu fiz aqui nessa casa para ser votado, referente aos matos ali do loteamento Vale das Pedras. E eu estou no grupo ali do loteamento e passo por ali e vejo a situação que está. Então, eu pedi esse requerimento porque aprovamos nessa casa o projeto de lei, né? E para que seja cumprido a lei que por aqui aprovamos, né? Pedi para o nosso secretário de obra aí, junto com o Benedito, para estar passando por lá para tomar as medidas e se os proprietários não roçar, a prefeitura notificar, igual está no projeto, a prefeitura roçar, fazer a roçada e incluir no seu IPTU do ano seguinte. Então, está aqui o meu apelo ao Executivo para tomar as providências. E sou favorável a todas as indicações e quero comentar referente à indicação do vereador Edson Alves. E sou a favor também, sou favorável a um outro agente para estar ajudando o Robertinho aí nessa questão da fiscalização das águas. Foi feito um trabalho esse tempo atrás, umas 2 semanas atrás, o pessoal passando em casa, tudo. Mas é muito serviço para uma pessoa só no município grande, igual é o Piranguçu, né? Então, sou favorável à sua indicação, espero que seja atendida aí. E referente ao que o vereador falou aqui da van do bairro dos Mariquita ali, a gente encaminhou um ofício para o prefeito, para ele estar presente aqui nessa casa, dando explicação, o porquê de não estar levando a van lá em cima para o pessoal, para as crianças do bairro Mariquita. E até semana passada era para ele ter vindo, mas ele foi viajar, estava para Brasília. Então, que amanhã eu vou estar ligando para ele, fazendo convite para ele, para estar vindo aqui, esclarecendo para nós, vereadores, que já fizemos indicações, abaixo assinado do pessoal lá, que o vereador Leonildo trouxe, e o apelo de nós todos aqui, todos nós estamos cobrando, né? Porque é uma judiação as crianças terem que, em dia de chuvas, ter que sair lá de cima, lá, não é longe, mas para o pai e a mãe sair na chuva para trazer a criança aqui embaixo. Aqui. Então, eu tenho em mente aqui, para mim, tá passando para o prefeito, para a secretária, que tem jeito sim. Tem jeito sim, porque sobe 2 ônibus lá em cima, lá para cima. Os horários das 6 horas, o horário do almoço. Então, se não for por, é por má vontade. Que jeito tem sim, porque os mesmos alunos que embarcam no ônibus que vem para Piranguçu, é os mesmos alunos que o ônibus vai entrar no bairro, vai pegar eles e vai trazer até na porta da escola. Então, eu queria só saber o porquê do não colocar o ônibus para puxar os alunos.
Por hoje é só. Boa noite a todos. E, vereador, nós encaminhamos para a secretária o abaixo-assinado do pessoal lá, de todos os moradores interessados, principalmente, das crianças. Já fomos cobrados várias vezes. A secretária não manifestou que não ia colocar, que não era possível no momento, mas é muito importante a reunião com o prefeito, porque o prefeito ele tem um sentimento para isso, ele cuida bem do nosso povo. A gente não está entendendo, né, o porquê. Financeiramente não é, porque a educação ela tem recurso para isso. Né, ela tem recurso. Se tem que pôr um outro carro ou não, eu não vou entrar nesse mérito, mas que tem condições financeiras para fazer, tem, tranquilamente, porque a gente está acompanhando, a gente pode falar com propriedade que é possível de ser feito. Preciso fazer um estudo, porque são alguns horários, né, de manhã à tarde, mas é possível. E a estrada lá é tranquilamente, tem um virador ótimo lá em cima, eu viro o caminhão, toda semana eu estou subindo lá em cima. Então, tem os problemas que precisa melhorar na estrada? Tem, como tem em todas as outras que o ônibus escolar passa também. Né? Nós estamos com um problema sério ali nos Martins, precisando ser sanado, se Deus quiser, logo nós vamos, assim que as nossas máquinas estiverem prontas, nós vamos resolver. Então, todas as estradas a gente tem problemas, e o ônibus está passando. Né? Então, precisamos sentar sim, a iniciativa é boa, né? O prefeito esteve viajando, a gente entende isso, está correndo atrás também, isso é importante, mas que ele venha para a gente sentar e achar uma solução para aquelas crianças lá, porque é uma judiação, como bem colocado aí, né? E eu quero ressaltar aqui que isso é desde o ano passado que nós estamos batalhando junto, tá? Porque eu acredito que não tem nenhum vereador aqui, ao contrário, ou impedindo, ou querendo prejudicar de maneira nenhuma, todos unânimes, né, no atendimento a isso. Então, houve empenho da nossa parte, levamos abaixo-assinado, o senhor fez indicação, fez pedido, o vereador Zé Maria já comentou aqui, e outros vereadores também. Então, a gente sentar com a secretária, com o prefeito, e nós vamos achar uma solução, com certeza, para a gente sanar esse problema aí. E quanto ali ao Vale das Pedras, precisa urgentemente, né, desse serviço, notificar realmente os proprietários, porque tem cambará lá que está feio perto da casa do pessoal. Eu passo ali todo dia, a gente está acompanhando, a cobrança é grande de todos, porque infelizmente, ou felizmente, né, a cidade está crescendo e precisa ser cuidada. E veio a lei para cá, foi aprovada, né, dentro dos modos corretos, então que ela seja aplicada. Não para prejudicar ninguém, mas para que a coisa fique, né, adequada, fique certo para todo mundo, beneficie, fica bonito, né, porque está feio o loteamento. Chega lá, está feio, né, os matos estão tomando conta, isso é horrível. Inclusive da parte da nossa prefeitura, que precisa ser feito também. Fizeram uma roçada ali na área que será futuramente nossa praça, a nossa quadra, se Deus quiser. Me desculpe, né, o pessoal foi feito de trator meio correndo, porque estava muito grande, mas ficou uma grande parte sem fazer, sem limpar, está lá uns ferros lá, abandonado, aberto, precisa ser cuidado urgentemente. Então vamos cuidar da nossa casa para poder cuidar da casa do vizinho. Nós temos que fazer a nossa tarefa de casa. Vereador Edson Alves. Boa noite, presidente. Boa noite, demais colegas, o professor Zé Paulo, a Josi, que acompanha pelas redes sociais em casa. Sou favorável a toda a indicação, não sou diferente de todos também, né, o Vitinho falou a respeito do agente de saúde, né, falou ali do mato, do lote, então a gente vê a questão da dengue, então precisa sim tomar as providências para não é só ali, eu acho que até lá nos Melas tem uma casa praticamente abandonada também, que o morador não mora também lá, acredito que deve também olhar também lá. Então, por isso que precisa do agente de saúde para ajudar o Robertinho, porque sozinho ele não vai dar conta, não. Então, a gente espera que isso aconteça. E gostaria de, senhor presidente, uma resposta da estratégia da saúde, estratégia de saúde família, lá do bairro dos Melos. E eu não consegui entender, certo? A médica entrou de férias e o pessoal procurava, foi lá, não tinha médico. Aí mandaram para vir aqui na UBS. Chegou aqui, não tinha vaga. Então, eu acho um absurdo, né? A pessoa vir aqui procurar, não tem vaga. Aí já preencheu as vagas. Aí você vai para o hospital, também está um problema sério, complicado. Então, eu gostaria de saber o que aconteceu, porque quando um médico entra de férias, tem que ter alguém para atender no lugar da pessoa, para não ficar sem a demanda, porque a demanda no município é grande, então nós necessitamos, né, eu espero que a Grauça possa dar um respaldo para a gente, o motivo porque não teve médico atendendo
tratar de saúde da família dos membros. E também, eu pedi também, que fez um ano agora, praticamente, ali na Pedra Vermelha, o médico também lá, né? Ele ficou de ver isso aí, a possibilidade, tudo, e parece que conversou, mas até agora nada da resposta. Atender lá no bairro da Pedra Vermelha e praticamente virou urbano. Então a gente gostaria, né, que atendesse lá, porque vem tudo Correinha, então praticamente tem que passar na rodovia, eu acredito que pode encaixar lá. E a respeito da van, que você falou do aluno, acho que é um absurdo, né? Um aluno tem o direito, né, a ir à escola, então acho que com certeza eu acredito na indicação do nosso colega aí, e em breve deve resolver os alunos poder pegar o seu transporte para vir à escola. E também gostaria de deixar o meu sentimento, fiquei sabendo agora à tarde, o falecimento da Dona Maria Espírito Santo, não, Darli, que você falou o nome dela, eu conheço ela como Dona Maria. Ela é a mãe da Regina Tirelli, certo? E que Deus nos conforte a família, que dê força para a Regina, né, porque um momento desse é muito difícil, muito complicado. E do mais, boa noite, obrigado a todos. Vereador José Mário. Presidente, colega vereador, boa noite, Zé Paulo, a todos que assistem a reunião pela rede social. Sou favorável, Benedito, reforçar o seu requerimento que você fez aqui. Então, no bairro das Pedras, que a gente vê ali, eu faço carreta ali também, tem puxado, e o povo reclama dos matos, né? E o povo tem um lote ali e não roça coisa, né? Então, que esse requerimento que o prefeito faz a parte dele e cobra desse povo que é o loteamento ali. E também reforçar a sua palavra no bairro do Muriquita lá. Eu falo até um mundo no vereador lá em cima, lá que vira caminhão, carreta tem lá em cima lá. É fácil de buscar as crianças, só ter um bom senso, olhar porque uma criança ali pode tomar uma chuva de vento, de pedra, como é que pode ir lá em cima lá, e que não aconteça isso. E que o prefeito, a secretária nossa, olha para essas crianças que estão vindo estudar. E também, presidente, ontem eu passei, não vi, Pedra Vermelha, para baixo do Rogério lá, tem uma boca de lobo, entupiu tudinho. Então, um aguaceiro da rede de esgoto, um fedor. Pedi para o secretário cedo e lá mandasse limpar essa rede de esgoto para nós lá, que está muito feio. E calçou e um aguão para o calçamento de a pé que o povo vamos até a cidade, é até difícil passar até lá, que eu vi um aguão hoje lá. No mais só isso, gente. Boa noite. Vereadora Áurea Sabrina. Boa noite a todos. Sobre a estrada lá perto dos Carneirinhos, né, lá no bairro dos Pintos, tem bastante gente perguntando, né, se está liberada ou não, porque a estrada havia sido liberada no sábado, tinha caído bastante barro lá mesmo, foi liberada no sábado, mas durante a noite, né, ou a madrugada, desceu muito mais barro, nem sei falar quantas vezes mais que desceu, então ainda não está liberado. Eles estão vendo, né, a melhor maneira para que seja removido, ainda para liberar. Então, a gente ainda não tem uma previsão. E sobre a estrada lá do bairro do Centro e dos Bentos, né, teve uma chuva forte lá, principalmente nos Bentos, estragou muito a estrada, afundou um trecho lá que vai dar bastante trabalho para ser arrumado, né? O pessoal tem mandado mensagem, pedido, né? Eles já foram lá ver e, assim que possível, vão estar trabalhando lá. Inclusive, acho que a máquina está no bairro do Centro e, terminando o serviço, já vai fazer lá no bairro dos Bentos. E eu havia comentado na semana passada, né, que tinha chegado os materiais para os reparos lá no posto de saúde dos Borges. E na semana passada mesmo, eles já iniciaram os reparos. Então, agradeço muito eles aí. Obrigada, boa noite. Vereadora Vera Lúcia. Boa noite, presidente. Boa noite, nobres colegas. Boa noite, professor. Boa noite a todos que nos estão assistindo pelas redes sociais.
esse mês de fevereiro está um tanto complicado, né? Devido às chuvas, às estradas, todo mundo já comentou, mas quando está chovendo é assim mesmo. Tem lugar que está sendo mais prejudicado que o outro, né? E a prefeitura aí na correria para poder liberar as estradas e fazer o possível. Que eu via várias fotos e filmagem do bairro Carneirinho, lá foi bem atingido. Teve outro lugar também do lado dos Pintos lá também, né? E é um serviço perigoso, na qual os camaradas já trabalharam sábado e domingo, mas com a nova chuva veio outro deslizamento, na qual hoje a Defesa Civil teve presente, mas amanhã irá mais o pessoal também do meio ambiente para verificar o que pode ser feito, desde que é um serviço perigoso, não tem como ficar colocando os funcionários, né, sem avaliar o local. Aí, a partir de amanhã, que eles vão ver o que poderá ser feito e como será feito, para evitar algum acidente, né, fatal no local, que está bem perigoso mesmo, onde aconteceu o deslizamento. Esse mês de março vem o aniversário da nossa cidade, né, dia 1º, Piranguçu vai completar 61 anos, né, de emancipação. E iniciou dia 25, né, foi ontem, com a missa de graças, né, e vai terminar no último dia do mês com o início de um campeonato. Então, durante o mês de março, terá toda uma programação e várias atividades. Ele já foi postado nas redes sociais e também de pedir para a secretária nossa postar no site da Câmara também, para que todos participem das atividades que serão realizadas durante o mês de março, né, que serão as festividades do aniversário de nossa cidade. Vereador Darli Veloso. Senhor presidente, demais companheiros, aos presentes e a você que nos acompanha de casa, boa noite, muito obrigado pela acolhida. Infelizmente, nós tivemos aí um final de semana bem turbulento quanto às chuvas. A Aurea Sabrina disse que caiu um pouco de barro lá nos Pintos, depois caiu mais um pouco. Na verdade, um pouco é bondade, né? Que pelo que o seu pai mostrou, que o vice-prefeito mostrou ali, foi horrível. Ainda bem que a perca foi apenas na estrada ali, não tivemos danos maiores, mas se alguém estivesse passando por ali ou tivesse alguma casa próximo, nós teríamos uma calamidade. Então a gente espera que tudo se resolva dentro do prazo, porque ali, pelo visto, vai demorar muito, não vai ser tão simples de resolver. Inclusive as pessoas que utilizam daquele caminho terão que ter uma outra alternativa, que por lá eu creio que não consigam passar por um bom tempo, vai levar algum tempo para isso. Mas em outras localidades também nós tivemos bastante dificuldade. O Antônio Carlos Simpliciano, mais conhecido como Linho, ontem ele me mandou um vídeo também da água correndo ali no bairro Boa Vista, os Mariquitas, que foi assustador. Inclusive eu mostrei para o vice-prefeito hoje de manhã, ele ficou indignado, se prontificou a ir lá e arrumar, porque tem problema de bueiro e a quantidade de chuva também, mas ele disse que tem um problema do bueiro e ele está disposto a arrumar. Só que aí ele se deparou com esse problema dos Pintos, lá nos Bentos também, mas ele disse que vai resolver. Recebemos na prefeitura também a senhora Maria Helena Gonçalves, ela é esposa do Joaquim Lisandro, estava com bastante dificuldade lá no acesso onde eles moram. O Joaquim tem problema na perna, né, de locomoção, então era bem gritante ali. E naquele momento não tinha como fazer nada por ela, porque a máquina da prefeitura estava lá no bairro do Centro. Daí ela saiu e falou: eu vou tentar resolver da minha forma. Eu espero que tenha resolvido ou pelo menos amenizado o sofrimento deles lá. No bairro Boa Vista, nosso lá também, eu fui chamado lá pelo Edinho e a Márcia, o Maurício, eles estão solicitando apenas o material. Falei com o vice-prefeito, ele disse que dentro das possibilidades ele vai providenciar, porque já aconteceu uma vez. A prefeitura cedeu o material e eles se juntaram lá com um equipamento, com maquinário, tudo deles, e fizeram uma manutenção no trecho, dali do Zé Barbinha até lá em cima. Então a gente espera que consiga trazer esse cascalho, o material para eles, para poder arrumar ali.
A vereadora destacou aqui a respeito do aniversário da cidade. Eu até li aqui o convite. Aquele que tiver possibilidade, nós sabemos que o feriado é somente para nós mais próximo aqui, né? Piranguçu, e a grande maioria que trabalha em Itajubá. Mas aquele que puder participar conosco lá desse momento cívico, será muito bem-vindo para prestigiar esse momento. Teremos outras atrações também e outras atividades. Espero que a nossa atleta tenha já se inscrito para a nossa corrida. Nós temos muitas atividades para comemorar os 61 anos de Piranguçu. Edson falou a respeito do falecimento da Dona Maria. Então a Regina e todos os seus familiares, o nosso abraço, as nossas orações, os nossos sentimentos. É muito difícil perder a mãe, a gente sabe muito bem disso, da dureza. E o que eu falei para ela é: espera em Deus que Ele tenha feito o melhor para ela, que para vocês não, vocês queriam ficar com ela, né? E aí nós conversamos e eu creio que tenha ali de manhã a gente resolveu o que era necessário para a gente cuidar dali do velório e depois do sepultamento dela. Para encerrar então, para nossa secretária, os nossos parabéns. Nosso orgulho foi participar de uma etapa lá, de uma prova, ficou em primeiro lugar na categoria dela. Então parabéns, você tem levado o nome de Piranguçu. Eu só espero que você tenha guardado para levar para nós, lá para o nosso departamento de esportes. É importante, viu? Tá legal? Então parabéns, você tem sido orgulho nosso aqui. E só para complementar, né, eu já falei um pouco na fala dos vereadores, mas reforçando um pouquinho a fala do vereador José Mário em questão da limpeza das nossas estradas, né, foram feitos vários calçamentos, mas o calçamento ele é bom, né, é importante, mas precisa ser cuidado. E na Pedra Vermelha, vereador, não é só o da entrada, não. Lá perto do Guimarães, lá em cima, precisa limpar todas as bocas de lobo que ficou, porque desce a terra, desce o cisco e ali tampa tudo, e a água não consegue penetrar, e aí começa a danificar o serviço que foi feito, né? Outro dia eu comentei com o nosso secretário que após uma chuva mais forte, que ele designasse alguns funcionários para dar uma andada e já limpado, porque às vezes é cisco que fica na boca de lobo, e isso impede com que a água penetre. Aqui nesse calçamento que foi feito aqui na saída, está entupido lá de terra, né? Como é que a água vai penetrar? Ele vai ficando na estrada, vai danificando, os carros vão passando, vai afundando e vai trazendo um transtorno grande. Então é que ele tem esse bom senso, eu acredito que ele tenha, que é um cara inteligente e enxerga as coisas também, que após uma chuva mais forte, que ele designa algumas pessoas para fazer essa limpeza, é coisa rápida. Ele passa, tira o cisco manchado com a pá, não precisa máquina, não precisa nada disso. Mas se deixar, vem a outra, e aí a gente acaba tendo um prejuízo bem maior. Então fica aí essa sugestão para todos os calçamentos que foram feitos, né? Pedra Vermelha, Melos, aqui na saída, Piranga, para todo lado que houve, que tem essa manutenção, porque tem a saída d'água, mas se estiver fechado, como é que vai sair? Nós vamos perder o serviço. Então precisa fazer esse cuidado o mais rápido possível, principalmente ali na Pedra Vermelha, que eu passei ali hoje e praticamente todas as saídas d'água estão entupidas. E tem um bueiro lá que foi feito, né, colocaram um tubulão maior, mas os galhos, a sujeira estão parando na boca, a água está saindo por cima do mesmo jeito. Se passar lá, o vereador deve ter visto isso lá hoje, está afundando a estrada, porque a água vai levando, né? A água não tem o que segure ela, então a gente sabe disso, mas você precisa tomar os cuidados para essa limpeza para fazer. Em relação à estrada dos Carneirinhos, do centro, dos Bentos, o vereador José Maria me mandou alguns vídeos, o vice-prefeito também, né? E a gente viu que realmente o estrago foi grande, né? E vai demandar aí uns recursos bons, boas máquinas, e rezar para que as coisas dê certo, porque está numa situação perigosa, né? Está descendo uma lama pelo rio, está indo água abaixo e, segundo o vice-prefeito, é muita terra para tirar, viu? E não sabe aonde que vai pôr essa terra, não dá para jogar de qualquer jeito, né? Então vai demandar caminhão, vai demandar máquina e uma série de coisas. E eu quero só ressaltar aqui, né, as falas do vereador Zé Maria, isso já há bastante tempo,
precisamos, e eu também sempre falando nisso, olhar com mais carinho pelas nossas estradas no tempo oportuno, para a gente não sofrer essa circunstância agora. Vocês estão lembrados aqui de várias falas, ó, tem bueiro entupido, não tem saída d'água, a água não está correndo na estrada, está indo para todos os lados. E está chegando aí, né, agora as consequências, e nós vamos pagar por ela, não tem outro jeito, né? O povo precisa sair, sair de um bairro para a cidade, vice-versa, e o bairro do centro ficou bastante danificado, né? Foi um sábado o dia todo, segundo o funcionário que trabalhou, eu estive conversando com ele, não deu para ficar 100% ainda, né? Tem que voltar, tem que continuar o serviço, mas é isso, né? Eu acho que a gente tem que olhar essas coisas e tirar proveito para colocar em prática, né, bons trabalhos, bons projetos e procurar de uma maneira mais séria ainda, né? Não que não estejam trabalhando seriamente, mas quando eu digo maneira séria, é uma programação séria para a gente não sofrer tantas consequências, né? É lógico que com a chuva, com o fogo, não tem como brincar com eles, né? A natureza a gente não brinca, a natureza a gente respeita e procura entender, mas não tem o que fazer. E a gente tem uma ponte lá no bairro do centro, né? Não sei se alguns vereadores têm passado por lá. Essa ponte era para ser entregue, se eu não estiver enganado, se eu tiver, podem me corrigir depois, no ano passado. A ponte está lá com umas escoras embaixo, lá o pessoal passando pelo desvio que foi feito, e se aquele desvio cai, nós vamos perder todo o serviço da ponte que já foi feito? Será que já foi pago? Eu não sei como é que está a situação lá. Se vocês passarem por lá, vocês vão ver que eu não estou mentindo, a vereadora pode confirmar, eu acredito. Eles bateram o concreto e deixaram as escoras e está lá. A água está tirando as escoras, está caindo tudo e não termina o serviço, gente. Não pode ficar numa situação dessa, né? A gente tem falado aqui há muito tempo, a administração nossa está boa, o trabalho está bom, mas a gente está percebendo que tem muitas coisas que estão ficando a desejar. Não por incompetência do prefeito, vamos deixar bem claro aqui, mas alguém precisa cobrar. Essas empresas estão ganhando, alguém precisa vistoriar. Será que algum de vocês aqui, ou nós mesmos, procurar passar por lá, dar uma olhada? Nós temos outras obras aí na prefeitura que estão sendo feitas e com dinheiro público, dinheiro do nosso povo. E que se não tomar cuidado, eu sempre converso com o engenheiro Nil César, precisa de um acompanhamento mais de perto, né? Essa ponte lá, ela não é barata, ela é mais de 100 mil reais. E o pessoal precisa disso e se fica sem acesso. Como é que vai fazer? Né? Não passou longe essa última chuva que deu. Está aí a vereadora testemunha disso. Não passou longe para levar o que foi feito de desvio lá. Agora, fica o nosso vice-prefeito correndo, me desculpe a expressão, que eu gosto muito dele, mas para lá e para cá, mas tem que sentar com o secretário, espera aí, vamos decidir, vamos tomar umas providências corretas para a gente resolver a situação. Porque é fácil você deixar para um só correr atrás. Agora precisa o grupo correr atrás. Nós estamos aqui à disposição para sentar com o secretário, com o vice-prefeito, com o prefeito, para ajudar. Agora, não é criticando, não é jogando em rede social, nada disso. É sentar para a gente resolver, porque eu comentei com o vereador aqui, ele testemunha disso, nós fazemos parte da administração. Se o município vai bem, todos nós vamos bem. Mas se não vai, a culpa é de todos nós, né? Tem essa cobrança das crianças do Mariquita ali. Nós queremos resolver, precisamos resolver. Agora tem esse problema lá nos Carneirinhos, é sério, porque o trânsito lá, eu passo por lá uma vez por mês, e o movimento é grande, o pessoal precisa sair dos Pintos para ir até Campos do Jordão, para ir para o centro e vice-versa. É o único caminho que tem ali para passar, não tem outro. Agora não dá para esperar muito tempo, dá para esperar, claro, precisa, tem que arrumar, tem, mas tem que ter uma solução. Né? Aí entra, sim, Defesa Civil, entra a Secretaria de Meio Ambiente, mas vamos esforçar um pouquinho mais, se precisar da gente aqui, a casa está à disposição para acompanhar, para ajudar a buscar recursos, para a gente resolver essa situação, porque nós queremos um Piranguçu melhor. Né? E a gente sempre cobrou aqui, né, nesse mandato, em outros mandatos, para que se faça um trabalho de prevenção de melhor qualidade. E, infelizmente, essa é a minha opinião, tá? Opinião particular minha, infelizmente, isso não vem acontecendo na nossa prefeitura. Nós vamos tocando, vamos tocando. Aí, quando as coisas acontecem, aí não tem o que fazer. Então, fica aí a sugestão para a gente sentar, para a gente conversar. Quero deixar bem claro aqui que não estou criticando ninguém,
porque nós fazemos parte da administração. Se não está bem, nós também não estamos bem. Nós também fazemos parte disso, nós recebemos para isso e queremos dar a nossa contribuição, sentar juntos para a gente ter condições de ter acesso no Antunes, nos Melos, nos Roque, no Sobradinho, no município inteiro, né? Nos Freiros, nos Borges, nos Pintos, nos Bento, no centro, descemos aqui para Piranga, para os Roques, para os Lemes. Nós precisamos ter acesso com o nosso povo. Eu falo isso, gente, vocês me desculpem, mas com propriedade, porque eu ando praticamente em todas as ruas do município. E todas as nossas ruas precisam urgentemente de um cuidado especial. São todas as ruas, não é uma nem duas, não. Né? A gente tem acesso por todas. É lógico que umas e outras é menos movimento, mas precisa ser cuidado também. Então fica aí essa sugestão, nesse apelo, sem jogar pedra em ninguém, mas precisamos nos unir para dar condições de tráfego para o nosso povo. Presidente, se me permite a palavra, ressaltando a questão das estradas. Então, eu estou prestando serviço na cidade vizinha e a hora que eu estava passando para me ter acesso até onde eu ia chegar para trabalhar, é o retrato nosso aqui, a Serra da Vila Maria e a Serra do Centro. Igualzinho. Não sei a quilometragem, eu estou achando que está um pouco mais distante onde eu estou. Eu fiquei abismado de ver e até parabenizar a gestão do prefeito dessa cidade, porque eu vi num trecho da 19 quilômetros onde eu saio do asfalto até eu chegar no serviço. 4 conserva. Todo santo dia. A estrada, que é fechada de Araucária e Pinheiro, é o retrato da Serra do Centro. Você vê que parece que é varrida. É varrida. E você olha, é de 20 em 20 metros, saída d'água dos dois lados. E eu presenciei uma chuva forte na hora que eu estava vindo embora e vi. Eu fiz questão de vir devagarinho e acompanhar a água, o trio da água. Ela entra certinho na sua saída da água e tria para serra fora. Aí no outro dia eu voltei, porque sempre o questionamento que a gente tem é que se tirar a água, estraga o terreno, né? Assola o terreno. E eu desci. Não tirei foto, mas eu estou lá fazendo serviço. Eu vou fazer questão de tirar foto e filmar, pra vocês verem, porque às vezes fica pensando que a gente está sendo demagogo aqui, mas não é. É a realidade. Eu estou vendo que falta zelo, prevenir, para não acontecer das nossas estradas rurais se acabar na situação que está acabando quando chove. E o que precisa? Não é culpa, às vezes, de secretário, de vice-prefeito que acompanha a obra, de prefeito. Nós precisamos de mão de obra. Então, o que é o nosso apelo? É o nosso prefeito para resolver a situação de contratar mão de obras e braçais aí, para colocar nas estradas rurais aí, para dar esse suporte na tirada de água, no desentupimento de bueiro, porque o município é grande, então não se faz com essa quantia de funcionários, né? Tem que não dar conta. Então que fica aí meu apelo para que se contrata camaradas braçais, né, que eu sei que é difícil tudo, mas fazer um esforço, um empenho para colocar nas estradas rurais aí, para fazer a tirada da água, porque é o mais importante das estradas rurais nossas aí, é a saída da água. Se tem água nas estradas, acaba com tudo, e eu estou prova disso, que eu estou passando em estrada que está acontecendo isso e está perfeita. Então tá aí, né? Acho que a fala do vereador, ela confirma tudo aquilo que a gente vem conversando aqui e passando para o nosso secretário. Eu tenho certeza que nós vamos sentar com ele e vamos conseguir aí achar um caminho para a gente melhorar, porque nós vamos vencer esse período de chuva. O que está agora não tem mais, né? A gente vai ter que cuidar e tentar, pelo menos, amenizar o sofrimento. Mas daqui para frente que a gente consiga, pelo menos, sentar e nos planejar para a gente conseguir sanar esses problemas, que não é tão difícil. Eu sempre falei aqui, vocês são testemunha disso, que máquina não resolve o nosso problema. Né? A máquina ela é importante, sim, mas ela não resolve. Agora, as saídas da água, pessoas acompanhando, limpeza de bueiro, isso é fundamental. Bem,
posso dar uma palavrinha? Eu acho que o pessoal que esqueceram de uma coisa. Acho que nessa quarta-feira agora, eles vão ter uma posse do nosso padre, Samuel. Então, gostaria de convidar o pessoal em casa, né, na próxima quarta-feira agora, né, e vir prestigiar a missa do padre Samuel. Né, o bispo vai estar aí, então a gente não estava esquecendo, então fica o convite para o pessoal, tá? Estava marcado aqui para o final para a gente passar para o pessoal, mas foi bom. Fala no microfone. Referente aos avisos que a gente comentou semana passada aqui, para passar na nossa paróquia os avisos da biometria, das eleições que vão chegar em outubro aí, para estar avisando nas celebrações dos bairros da nossa matriz, referente à biometria, que ela é obrigatória esse ano. Quem não tiver a biometria, feito a biometria, não irá votar. Então, que isso seja tratado, avisados várias vezes nas nossas missas, nós, vereadores, passarmos aos cidadãos do nosso município, porque eu estou conversando com muita gente e muita gente não estava sabendo disso. Então, vai chegar na hora de votar, não vai poder votar, né? Então, tinha que ter um aviso mais profundo aí para a população, para dar tempo de ir lá, porque senão depois chega de última hora aquela fila lá para fazer. Bem lembrado, nós vamos conversar com o padre para ver se ele autoriza, né? E em todas as missas e também nas comunidades rurais, né? Onde há celebração, a gente fala nas missas, a gente pode passar também para os cultos, as outras igrejas que a gente tem aqui em Piranguçu, porque isso é um trabalho social que precisa ser feito, né, porque senão as pessoas vão ficar aí em independência, né, ficar sem condições de votar. E ficou mais fácil, né, agora voltamos, graças a Deus, para Itajubá de novo, então isso facilita a nossa vida. A secretária vai entrar em contato lá com a outra secretária da paróquia para a gente organizar isso daí. Havendo quórum regimental, passamos à ordem do dia. O requerimento de número 01/2024 está em votação. Os vereadores que estiverem a favor permaneçam sentados, os contrários ficando em pé. Aprovados por 7 votos. Tendo sido aprovado em primeiro turno, coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei complementar número 02/2024, solicitando ao senhor secretário a sua leitura. Projeto de Lei Complementar 02 de 2024. Acresce vaga de coordenador de unidade escolar da Rede Municipal de Educação, altera o anexo 3 da Lei Complementar número 011 de 2012 e dá outras providências. A Câmara Municipal de Piranguçu aprovou e o Prefeito Municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica acrescido na estrutura administrativa ao cargo de coordenador de unidade escolar da Rede Municipal de Educação, uma vaga no quadro permanente de servidores da Prefeitura Municipal de Piranguçu. Artigo 2º. A descrição das atribuições e pré-requisitos para o cargo será o já previsto na Lei Complementar 011 de 4 de abril de 2012. Artigo 3º. O anexo 3 da Lei Complementar 011 de 4 de abril de 2012 passa a vigorar com a seguinte redação. Cargos, número de cargos, carga horária, forma de recrutamento e vencimento do cargo. Coordenador de unidade escolar, 5, carga horária, 30 horas semanais, a forma de recrutamento e designação pelo chefe do Poder Executivo Municipal com recrutamento restrito ao quadro de carreira. Vencimento somado ao valor da gratificação. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Piranguçu, aos 9 de fevereiro de 2024.
Ricardo Martins de Araújo, prefeito municipal. O projeto de lei complementar 02/2024 está em sua segunda e última discussão. Só para, na reunião anterior, que foi a primeira votação, que essa lei é complementar, são 2 votações. Então, a primeira aconteceu na anterior, nós já estudamos, né, já foi feito o debate, já foi feita a explicação, mas para quem não teve a oportunidade de assistir à reunião anterior, aqui o projeto deixa bem claro que ele está acrescendo uma vaga, que são coordenador de unidade escolar, 5, que parece aqui no quadro, porque 4 já são existentes. Teve pessoas que perguntou, então vão ter 5 vagas? Não, 4 já existem. Está falando que está crescendo uma vaga. Então, vai ser uma vaga para a Escola Municipal Severiano Ribeiro Cardoso, devido que nós já expliquei na reunião anterior, da necessidade, né, devido ao número de alunos, o número de turma. Então, uma coordenadora não é suficiente. Então, está sendo criado mais uma, serão 2 coordenadoras, e as 2 trabalham em conjunto para que a escola siga a mesma linha de raciocínio, né, e consiga conviver tudo da mesma maneira, para que uma não fale uma coisa de manhã e a outra à tarde. Então, as 2 irão se reunir e será a mesma linha de raciocínio, a mesma linha de trabalho. E a gente viu realmente a necessidade, né, da criação desse cargo. Então, por isso eu sou favorável, e os demais colegas também foram favoráveis na primeira votação. O projeto de lei complementar 02/2024 está em segunda e última votação. Os vereadores que estiverem a favor permaneçam sentados, os contrários ficando em pé. Aprovados por 7 votos. Então, eu deixei para o final, mas o vereador Edson lembrou ali. Então, nesta quarta-feira, nós teremos a missa de posse canônica do nosso novo pároco, o Padre Samuel, que já está trabalhando na paróquia, mas oficialmente, né, nesta quarta-feira, com a presença, eu acredito, do nosso arcebispo, Dom Magela, né, dando para ele as chaves da nossa igreja. Então, a gente convida a todos, né, os católicos e todos que queiram participar, porque é muito importante para nós recebermos com carinho, né, o nosso novo pastor. Porque a gente sabe que é muito difícil para um padre iniciar um trabalho numa paróquia nova, com novas pessoas, né, deixa a sua casa, deixa a sua família e vem se doar a um povo, entre aspas, estranho para ele, né? Mas, se Deus quiser, logo será a sua nova família. E ele, como nosso pastor, será de extrema importância a gente recebê-lo com carinho, com amor. Então, a gente convida a todos aí, né, às 19 horas, para a missa solene, recebendo aí o nosso novo pároco, e desde já desejando a ele muito sucesso, né, muito carinho no trabalho, muito amor, muito esforço, e deu para a gente perceber que ele tem um carisma especial, e, se Deus quiser, as coisas vão caminhar de acordo com a vontade de Deus. Então, a gente conta aí com a presença de toda a nossa comunidade, participando desse momento importante na nossa paróquia. Nada mais havendo a tratar, convoco a próxima sessão ordinária para o dia 11 de março de 2024, às 19 horas, salvo se houver necessidade de convocação extraordinária, da qual os senhores serão convocados. E declaro encerrada a sessão, desejando a todos uma boa noite.